Quando Deus me deu o nome de Mãe Nota 10, o ano passado, Ele me mostrou claramente no ano passado que haviam muitas mães angustiadas, haviam muitas mães se sentindo sobrecarregadas. Elas sonhavam em ter filhos nota 10, mas para que elas tivessem filhos nota 10, elas precisavam ser edificadas, elas precisavam elevar o nível da maternidade delas para que então elas pudessem ter os filhos sonhados. E foi muito bacana. Eu estava fazendo um levantamento, nós alcançamos mais de 10 mil mamães. Exatamente. Foram, a partir das lives, a partir dos números, nós alcançamos muitas mães. Foram mais de 10 mães impactadas com essa mensagem. Só que sabe o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que muitas mães começaram com aquela crise de identidade, se sentiram sobrecarregadas, e por estarem sobrecarregadas, por não acreditarem em tudo aquilo que elas podem, até mesmo por uma dificuldade de merecimento, elas começaram muito a se sentirem angustiadas. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes, mas foram muitas vezes que eu ouvi mães me buscarem e dizerem assim: Ana, eu nunca vou ser uma mãe nota 10, porque 10 é perfeição. E sabe que isso começou a tocar muito forte no meu coração? Realmente, se a gente pensar, da onde vem essas notas? De escola. Alguém já tirou 110? Né? Alguém tirou 10.1? Não, a gente é o máximo a ser atingido. E eu sempre disse para vocês que não existe mãe perfeita. Nós estamos em aperfeiçoamento. Se nós estamos em aperfeiçoamento, isso significa que eu não posso buscar ser uma mãe nota 10, porque eu nunca vou alcançar isso. E isso vai me trazer uma angústia muito grande. Isso vai me trazer peso. E foi pensando nisso que eu realmente mudei. Eu vejo que se estamos em aperfeiçoamento, nós estamos na mão, nós precisamos estar na mão de alguém que vai nos direcionar. E quem que pode nos direcionar? Se você me segue, você sabe que eu sigo uma disciplina bíblica. Eu acredito que Deus fez pai e mãe para dar um destino para essas crianças nessa terra, para que a gente possa construir a próxima geração. E a gente constrói a próxima geração pautado em uma base sólida na rocha que é Cristo. Lembram da jornada? Quem participou da jornada construindo uma nova geração? Então, se é assim que funciona, nós precisamos entender que muito além, tá? Eu não quero dizer para você que, eu não sou mãe nota 10. Sim, se você é uma mãe em constante aperfeiçoamento, você é assim. Só que mais do que uma mãe nota 10, você é uma graciosa mãe. E por que graciosa? Da onde vem esse nome? Esse nome vem de graça. Vocês concordam que a graça, ela é um favor imerecido? Ou seja, não tem a ver com o que eu mereço ou com o que eu deixo de merecer. A graça, ela é um favor imerecido. Tem a ver com quem me ama de tal maneira que entrega o seu próprio filho por mim. Isso é graça. Só que a graça, ela não abandona a lei, como muitos pregam, gente, de jeito nenhum. A graça, ela incentiva que você siga, sim, a lei. Só que ela é uma lei que se pauta não pela regra, mas que se pauta pelos princípios. Ou seja, eu não vou fazer isso porque eu vou apanhar. Não, eu não vou fazer isso porque isso é errado. E olha só que interessante, enquanto eu vinha pensando nisso tudo, enquanto o Espírito Santo foi revelando essas coisas para mim, começou o projeto. Os livros de quem já comprou foi enviado, ok? Depois vocês me contem, eu quero que vocês marquem conforme for chegando aí na casa de vocês. E eu descobri que realmente no começo do ano eu estava em busca de ser e de fazer mães nota 10. Mas a partir do processo que eu vivi em 2021, eu comecei a entender que eu preciso ser uma graciosa mãe e que eu preciso ajudar mamães a encontrarem essa graça. Eu preciso ajudar mamães a serem graciosas mães.
Vocês já são graciosas mães, mas mostrar para vocês como fazer isso. Porque a graça, ela nos direciona. A graça, ela nos abre caminhos para entendermos, em primeiro lugar, quem somos e para onde precisamos ir. E por que eu falo que foi parte de um processo? Porque em 2021 foi o ano mais, eu posso dizer assim, o ano mais fiel de devocional que eu tive. E quando eu falo de fidelidade, eu não estou dizendo que todo dia eu lia, porque eu fazia isso. Mas não tem a ver com quantidade de leitura, não tem a ver com o que eu estava lendo, se era em ordem cronológica, se era tantos capítulos por dia, não tinha a ver com regras, mas tinha a ver com relacionamentos. Quando eu comecei a ler o livro de João, e eu comecei a ler o livro de João, incentivada pela Lidiane Lisboa. Eu estava em um processo de mentoria com ela, ela estava fazendo um processo de realinhamento da minha comunicação. E então ela começou um projeto no Instagram de verdades práticas. Eu não sei quem lembra, eu sempre indicava que vocês assistissem, que vocês vissem as lives dela. E a partir daquele momento, ao ler com ela, eu comecei a transbordar na vida das mães por meio do áudio no Telegram. Foi algo que começou assim, despretensiosamente. Mas sabe o que foi muito interessante? Quando a palavra diz, né? A gente ouve dizer assim, que a palavra ela é como uma faca de dois gumes, ela corta dos dois lados. É exatamente isso que começou a acontecer. Por mais que eu tenha 3 pós-graduações, que eu tenha formação nisso, formação naquilo, por mais que eu tenha muitos diplomas para apresentar para vocês, eu comecei a ter uma transformação de dentro para fora. Eu comecei a entender exatamente o que era necessário, o que nós precisávamos fazer. E foi incrível quando eu vi esse livro. Quando eu vi esse livro sendo gerado. Porque cada palavra, cada devocional que tem nesse livro, ele vem para alcançar o coração de uma mãe. Cada mensagem que tem aqui são mensagens que o Senhor soprou aqui no meu ouvido e eu gravava. E a partir do momento que eu gravava, ficou eternizado. E hoje ele está em livro. Então sabe o que eu quero dizer para vocês, mamães que estão me ouvindo? Não existe outra maneira de nos aperfeiçoarmos se não for com relacionamento com Deus. E eu quero trazer isso para vocês. Eu quero estar aqui toda semana partilhando um pouco daquilo que o Senhor tem mostrado. Hoje, por exemplo, na minha leitura que eu faço, estou em Mateus 14. Eu comecei em Mateus 1, dia 1º de janeiro. E eu ainda estou em Mateus 14. Sabe por quê? Porque não tem uma regra para leitura. Não tem uma quantidade exata de capítulos. Tem o quê? O que eu preciso começar e continuar. Tem aquilo que eu quero buscar. E como eu quero buscar conhecimento em Deus, eu estou lendo aos poucos. E hoje eu li aquela passagem em que explica como João Batista morreu. E uma frase gritou no meu olho. E ele dizia assim: influenciada pela mãe, ela, no caso a filha de Herodias, ela pediu a cabeça de João Batista. Uau! Você já parou para pensar, mamãe que está me ouvindo, que você influencia uma geração? De boca aberta, de boca fechada, com seus exemplos, você influencia. Mas como você tem influenciado a vida dos seus filhos? E olha só, uma influência que você faz, ela sempre está pautada nas vozes que você escuta. E quais são as vozes que você tem ouvido no seu dia a dia? Como você tem nutrido os seus ouvidos? Como você tem nutrido os seus olhos? O que os seus olhos estão vendo? Será que você está seguindo aquela blogueira, aquela influencer, enfim, aquela pessoa que diz para você que maternidade é um peso? E que você só vai ser feliz quando você tiver X, quando você ganhar Y, quando seus filhos fizerem tal idade? Não sejam ouvidos disso, não pare com isso. Sabe por quê? Porque o Senhor quer encher sua mente, quer encher seus olhos
veja o que a palavra diz sobre você. E a palavra diz lá no Salmo 139 que de modo admirável Deus te criou. De modo admirável o Senhor te formou. E você vai esperar ter isso ou ter aquilo para ser feliz? A hora de ser feliz é agora. Enquanto você não estiver feliz, você não vai influenciar positivamente a sua família. Vocês estão entendendo que vai muito além e que a gente precisa ter o nosso coração formado? A gente precisa entender onde nós vamos. E eu sei que nesse momento você vai me dizer assim, mas Ana, eu tento, sabe? Eu tento ler a palavra, mas eu não consigo, eu não entendo. E eu de verdade eu te entendo, porque durante anos da minha vida eu fui assim. Só que eu posso te dizer, como alguém que passou por isso, que você não vai entender a Bíblia se você não começar a ler ela. Você lembra quando você conheceu o seu marido? Vocês já saíram se casando no primeiro dia? Gente, quanta coisa eu fui descobrindo do meu marido ao longo do tempo. E tem coisas que eu ainda descubro todos os dias. Por quê? Porque a gente começou a se relacionar. A gente teve um tempo de namoro, a gente teve um tempo de noivado, a gente casou. Esse ano nós vamos completar 18 anos de casamento, 22 anos de namoro. É muito tempo, gente, é muito tempo. E ainda assim eu consigo aprender mais com ele, eu consigo descobrir mais coisas sobre ele. E eu posso dizer para vocês que hoje eu conheço muito mais ele do que eu conhecia ontem. E eu tenho certeza que hoje eu conheço muito menos ele do que eu vou conhecer amanhã. Por quê? Porque é o relacionamento, é a intimidade que me torna próxima a ele. E com a palavra é a mesma coisa. Você vai abrir a palavra, você não vai saber nem por onde começar. Você não vai, às vezes, nem saber, ai, que livro eu leio? Por onde eu começo? Não tem uma receita de bolo para te passar, porque o Senhor, Ele está te esperando de braços abertos para ter você. O Senhor quer você ouvindo as vozes que Ele te fala, para que você possa seguir. Olha só, se eu não fosse ouvi-lo, talvez eu ainda estivesse, vamos ser mais nota 10. Só que eu imagino quantas mamães se sentiram sobrecarregadas, tiveram um peso nas suas costas a partir daquilo que eu falava. Vocês me entendem? E isso não quer dizer que você não possa melhorar, você vai melhorar, porque é diferente. Uma graciosa mãe é aquela que está em aperfeiçoamento. É aquela que, apesar das falhas, apesar daqueles dias que ela tem uma influência negativa na vida dos filhos, ela consegue olhar para dentro dela, ela consegue descobrir o motivo dela ter agido daquela maneira e ela faz o caminho de volta. E ao fazer o caminho de volta, ela repara as brechas abertas e ela consegue reparar uma geração e construir uma geração conforme é o necessário. Então eu quero te convidar para que esse ano de 2022 seja um ano em que você vai romper. E é um rompimento de dentro para fora. Gente, o ano de 2021 para mim foi um dos melhores anos da minha vida, se não foi o melhor. Por quê? Porque eu encontrei o lugar de descanso em Deus. Eu descobri que eu tenho um pai que me ama tanto e que cuida de mim. E que ele sempre tem o melhor, até aqueles dias difíceis, até por aqueles desafios que eu passei, eu sentia ele me carregando no colo. Eu sentia ele me conduzindo. Eu consegui ver ele em cada pedacinho do meu dia. E sabe o que isso proporcionou? Isso proporcionou momentos de relacionamento na minha família. Porque eu vou dizer para vocês, nós mães, nós fomos chamadas para ser o cimento dessa casa. O cimento, ele liga um tijolo no outro. E vocês já repararam? Para que você possa passar o cimento, ele é molinho, não é? Por quê? Porque a gente tem essa capacidade de se flexibilizar, de se adaptar, de reorganizar aqui, de reorganizar ali. E uma vez que nós conectamos os cimentos, esse cimento, ele endurece. E ele fica firme, ele não quebra.
Então que a gente realmente entenda o nosso papel. Nós somos esse cimento nesse lar. E se nós não nos fortalecermos, se a gente pôr mais areia no cimento do que o necessário, se a gente usar mais água, se a gente não conseguir equilibrar esse cimento, essa casa vai ruir. Vocês me entendem? Então é esse o convite que eu quero fazer para você. Esse ano nós vamos mergulhar, muito mais do que na palavra, mas a gente vai mergulhar dentro de nós mesmas. Nós vamos entender que muitas vezes a gente está gritando com os nossos filhos, porque nós somos aquela criança que sempre tinha que ficar quieta, que não podia falar. E a gente tem reproduzido padrões que nós passamos. Talvez você teve uma mãe muito autoritária e hoje você reproduz o que ela foi para você. Ou não, talvez você fale assim, meus filhos não vão ter, eu não vou ser para os meus filhos como minha mãe foi para mim. E aí você vai para o outro extremo. Então que você realmente possa estar comigo nessa jornada. Se você é aqui de Alphaville e região, eu te convido a estar comigo no sábado. Gente, é sério. Tudo isso que Deus tem ministrado, eu quero esse ano rodar o Brasil. Fique tranquila você que não é de São Paulo, ok? Nós estamos vendo lugares para que a gente possa estar indo e realmente alcance todas vocês. Porque vocês precisam ser ativadas. Vocês não podem continuar acreditando que, não, eu já tô velha demais para isso. Ai, como eu queria ter ouvido isso quando meu filho tinha tal idade. Ai, como eu queria ter ouvido isso tal época. Não, o tempo é agora. Se você tá ouvindo isso agora, é porque o Senhor colocou você nessa live. E é para você que eu tô falando. Para de viver por necessidade. Deus não te chamou para isso. Busque viver por propósito. Mas eu não sei qual é o meu propósito. Sabe por que você não sabe qual é o seu propósito? Porque você esqueceu quem você é. Ou você não descobriu quem você é. E quem não sabe quem é, aceita qualquer coisa. E aí são vozes que vão entrando, né? Aí vai acreditar que é exatamente aquilo, vai acreditar que é daquela maneira. E eu quero te ensinar que não é como te contaram. Não é o que fizeram com você lá na sua infância que determina quem você é hoje. Eu vou te ensinar a olhar para o passado, sim, porque ele é como uma biblioteca para você. Ele traz dados importantes, mas esses dados eles precisam apenas ser organizados. Eles precisam trazer luz para o seu presente, para que, ao entender como você é hoje, você possa construir um novo futuro. Porque o futuro ainda não aconteceu. E, independente da idade do seu filho, você é uma influência para ele. Você é a maior influência que ele tem vivo. Você precisa ser a ponte que leva ele a Cristo, para que ele seja influenciado totalmente por Jesus. Mas para isso, você precisa, estar focada nele. Então, que você possa meditar em tudo isso que foi dito. Depois essa live vai ficar salva lá no YouTube, ok? Nós vamos manter esse padrão de estar salvando as lives lá. Ouça de novo. Quinta-feira o maridão vai estar chegando aqui comigo. Esse mês nós vamos estar trabalhando por mês. Nós vamos estar trazendo temas muito importantes para vocês. E eu quero muito que vocês pensem em tudo isso e que vocês reflitam. Já peguem o caderninho das lives, comece a anotar. E eu não quero que você saia mais de uma live como essa sem uma tarefa. A tarefa de hoje é você pensar quais são as vozes que você tem dado ouvido. Observe quanto tempo você tem gasto o dia tem 24 horas. Quanto tempo será que você passa dormindo? Ok. Quanto tempo você passa no celular? Como você tem ocupado a sua mente? Quando você começar a pôr no papel, você vai descobrir que você tem ouvido mais. Que vozes você tem ouvido e o que essas vozes estão dizendo de você. Então, faça uma tarefa, faça um desafio para você mesma e coloque: amanhã eu vou ler 5 minutos, eu vou ler um versículo da Bíblia. Amanhã eu vou ler, enfim, defina o que é que você vai ler e leia. Comece a mostrar para o seu cérebro o que é possível.
E não deixa ele te dizer, é difícil, ai, não dá certo. Dá certo sim, dá muito certo e você vai conseguir ver isso. E se você, volta a falar, daqui de São Paulo, não deixe a necessidade tomar conta de você não, certo? Não deixe, eu ouvi gente falando assim, eu moro na Zona Leste. Gente, de metrô é rapidinho. Não, eu tenho carro, mas eu não pego... Gente, para de arrumar desculpa. Decida. A partir do momento que você toma uma decisão, que você sai de um lugar e vai para outro, você está dizendo assim para o seu cérebro, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Eu quero te ver sábado, sem desculpinha. Ai, mas eu não tenho... gente, sério que você não consegue. Se você falar para mim que financeiramente não dá para você estar comigo, eu vou pedir para que você reveja, analise o que faz com que você ache que você não possa investir aquele valor em você, certo? O que tá te bloqueando aí que deixa você não perceber? Analise isso. E sábado eu te espero. E você que não é da região, vai orando. Quem sabe eu vou estar próxima a você em breve, ok? Beijo grande para vocês. Amei voltar às lives. Todo terça e quinta, 7h45, vamos estar aqui, ok? Beijão.